Olá família, olá crianças, sou Valéria Ferreira, nutricionista da Ares e hoje eu vou dar algumas dicas de alimentação saudável para vocês. Na internet existe um guia que se chama O Guia Alimentar para a População Brasileira. E esse guia é feito exclusivamente para a população. Para quê? Para que a população saiba como se alimentar. Lá tem várias dicas, ensinando o que comer, quais os tipos de alimento, é muito interessante. E hoje eu vou falar as quatro regrinhas principais para uma alimentação saudável que contém lá nesse guia. A primeira dela é que nós devemos consumir alimentos in natura minimamente processados. O que seria isso? Alimento in natura é aquele alimento natural, que vem direto da natureza, né, dos animais, ou seja, frutas, legumes, verduras, carne bovina, carne suína, aves, ovos. Esses são alimentos naturais que vêm direto da natureza e a gente ingere. E eles são naturais, têm uma ótima vitamina, não tem nenhum processo, né? A indústria não fez nenhum processo neles, a não ser que quando entra na parte minimamente processado, entra um processo, mas que não exatamente é um processo químico, né? Não é um processo químico, porque geralmente você tira as partes que não come desse alimento, você pode congela, ou a indústria também congela esse alimento, né? Faz a vácuo, algum procedimento que não tem química, é natural. Então, esse é um minimamente processado. Temos também que limitar o consumo também de gordura, a segunda regra. Limitar o consumo de gordura, de sal, de açúcar. Por quê? Nas nossas preparações, né, de refeições, a gente tem que tentar ir diminuindo o óleo, né? Às vezes a gente usa uma grande quantidade de óleo para fazer um arroz, para fazer um feijão, e a gente tem que tentar diminuir, fazer uma fritura, tentar colocar mais uns assados, né, uns refogados, para evitar essa gordura, né, essa fritura, diminuir bem, né, nas preparações. Principalmente o açúcar e o sal. Porque o açúcar e o sal, eles é muito adaptável ao nosso paladar. É igual assim, todo mundo tem uma quantidade de açúcar que consome e uma quantidade de sal. Quando a gente vai na casa de alguém ou come em outro lugar, se essa comida, esse alimento, essa preparação, ela tá com um pouquinho mais de sal, a gente sente. Se ela tá com um pouquinho menos de sal, a gente sente. E com o açúcar também. Se tiver mais açúcar ou menos açúcar, a gente vai sentir. Porque o nosso paladar, ele tá adaptável. Então, às vezes, muitas vezes, a gente tá comendo exagerado. Só que a gente não percebe. Então, como é bom reduzir esse sal, esse açúcar, a gente vai reduzindo. Vamos supor, se eu uso 3 colheres de açúcar, então eu vou para 2. Nisso eu vou diminuindo tanto o sal como o açúcar. E aí, aos poucos, eu não vou percebendo, porque eu vou diminuindo aos poucos. Então, eu não sinto tanto aqui, porque o meu paladar ele vai se adaptando. Então, é muito importante que a gente venha diminuir no sal. E não usar, né, os temperos industrializados, porque eles são muito ricos em gorduras, né, em sódio, e não faz bem para a saúde, além dos aditivos, dos produtos químicos que tem lá dentro. Sempre usar os temperos naturais, ou aqueles secos que vende na feira, né, que vende lá na colherzinha, tantas colheres, né, muito melhor do que os industrializados, que tem muita gordura, muito aditivo, muitas coisas químicas que não fazem bem para o nosso corpo. A terceira regrinha é o consumo de alimentos processados. O que seria um alimento processado? Um alimento processado é o alimento in natura que houve um processo nele. Às vezes, eles adicionaram um pouquinho de sal, ou um pouquinho de açúcar,
ou um pouquinho de vinagre, alguma coisa nesse alimento para que ele dure um pouquinho mais. Exemplo: o alimento in natura, eu vou dar um exemplo do milho. O alimento in natura, a espiga de milho seria o alimento in natura, certo? Já no processado, seria o milho em conserva, na latinha. Ele é um alimento processado. A gente ainda reconhece ele como um alimento, porque quando você abre a latinha, você vê que tem milho lá dentro. Só que qual foi o processo? Esse processo foi o que eles adicionaram o milho lá dentro, fizeram essa água, né, meia salgadinha, para o milho ficar ali dentro e, tipo, conservar ele ali, mas ele ainda é um alimento. Então, esse tipo de alimento a gente ainda consegue ter um pouquinho na nossa alimentação, né? Não fazer parte dela no geral no dia todo, mas a gente consegue ainda ter eles na nossa alimentação, né? E consumi-lo. Esse seria o alimento processado. Pães, queijos, porque eles são feitos, a base deles são feitos com alimentos in natura, né? E a quarta regrinha é os alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados são, a gente tem que evitar e, se possível, assim, minimamente, comer mínimo que puder ou não comer, porque eles são alimentos que, se você for olhar assim, entre aspas, não poderia nem ser chamado de alimento, porque eles é como se eles pegassem uma mínima quantidade do alimento in natura, o alimento natural, e enchesse de gordura, de sal, de açúcar, o que for, aditivo, corante, todos esses produtos químicos e fizesse um alimento. É basicamente isso, né? É igual voltar ao exemplo do milho, né? Para vocês verem certinho o que é um alimento natura, processado e ultraprocessado. O milho, como eu falei, na espiga é o alimento in natura. O alimento processado seria a latinha de milho, né? Enlatado. E o alimento ultraprocessado que vem do milho, vamos pôr o salgadinho de pacote, que as crianças às vezes costumam comer. Então, ele é feito do milho. Só que aí fala, é feito do milho, como se diz. Mas quando você vai olhar, de milho não tem nada. Nada, nada, nada. Eles tiraram lá uma mínima quantidade e adicionaram um monte de coisas e substância à indústria, tanto para dar sabor, tanto para aumentar o tempo de prateleira, enfim, muitas coisas que o nosso corpo não tolera. Nosso corpo não foi feito para isso, né? E quais são mais os alimentos ultraprocessados? São sorvete, refrigerante, biscoito recheado. Todos esses alimentos, eles trazem malefício para a nossa saúde se a gente consumi-los, isso fazer parte da nossa alimentação diária, né? Claro que às vezes eu sou a favor, tipo, de vez em quando, lá de vez em quando, tudo bem, bom que não comesse. Mas se deu vontade, vai lá de vez em quando, come um pedaço, come um pouquinho só, né? Não faça disso uma rotina ou uma grande quantidade, né? E uma dica que eu queria dar para vocês também é igual o rótulo do produto. Toda embalagem atrás tem escrito ingrediente. Tudo que foi feito, aquele alimento está lá nos ingredientes. E essa lista de ingredientes, eles têm uma ordem decrescente. Vamos supor, tem lá um produto, pão, vamos supor. Aí tem lá, qual foi o primeiro ingrediente que tá lá? Qual vai ser o primeiro ingrediente que tá lá? Geralmente vai ser a farinha. Por quê? Foi o que foi usado em maior quantidade para fazer aquele produto. E assim vai diminuindo. Farinha, ovo, vai diminuindo tudo que foi usado. Quanto menos, vai ficando para trás. E assim, uma outra dica também que assim, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, tô comprando um alimento integral". É o erro às vezes que as pessoas cometem. Eu tô comprando um alimento integral. Só que será que esse alimento é integral mesmo? A gente vai olhar no primeiro ingrediente, sempre pra gente não se enganar. Aí a gente faz assim, um alimento integral. Aí eu olho o primeiro ingrediente é farinha de trigo com ácido fólico.
Essa farinha é a farinha branca, então ela não é integral. Então, para esse alimento ele ser realmente integral, ele tem que estar, esse primeiro ingrediente da lista tem que estar escrito farinha de trigo integral. Aí sim, assim, aí ele é, porque é o que vai mais, sempre lembra disso. E aí você consegue saber se esse alimento porque às vezes é mistura de farinha branca com farinha integral, então ele é até um pouco integral, mas não é. E às vezes até na embalagem está escrito 100% natural. Às vezes só porque tem duas sementinhas lá é integral. Aí quando você vai para o primeiro ingrediente, não é integral. Só que eles põem lá e as pessoas que não conseguem ler, não sabem ler os ingredientes, acontece isso, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? E esses alimentos industrializados, eles acabam tendo um maior teor de caloria por conta da gordura que é adicionada, né? E acaba que a gente vai consumindo uma coisa que não tá fazendo bem, né? Por isso que a gente tem que tentar ao máximo, tentar ter uma boa alimentação, deixar, não que a gente não possa comer esses alimentos, a gente pode, de vez em quando a gente pode, né? Que não é focar também só em uma coisa, e às vezes dá vontade, né, de comer, as pessoas ficam com vontade de comer, e eu acredito assim, é tudo um equilíbrio, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. Então, eu falo para vocês, vamos tentar nos alimentar melhor para evitar as doenças futuramente, né? Porque o que a gente faz hoje é o que a gente vai ter mas lá no futuro, né? O que eu tô comendo agora? Como é a minha alimentação agora? É o que eu vou ser lá na frente, né? É o que eu vou ser na minha velhice. Então, eu tenho que preparar minha saúde agora. Posso comer? Posso. Vamos devagar, né? Vamos comendo devagar. E é isso, eu acho que todos nós devemos muito é, rever a nossa alimentação a cada dia. E não focar, igual tem gente que foca só, eu vou comer porque eu preciso perder peso. Não, eu sempre falo, o primeiro pensamento que vocês têm que ter, todo mundo, eu vou me alimentar de uma forma saudável, vou comer alimentos mais naturais, para a minha saúde. Primeiro pensar na saúde, porque o resto é consequência. Se eu já me alimento bem, então automaticamente eu posso perder meu peso, né? Tenho que mudar o estilo de vida. Eu quero ter um estilo de vida saudável. Então a gente tem que mudar esse hábito para automaticamente vir as outras consequências boas, né? Que é o emagrecimento, a vitalidade, e enfim, é isso que eu falo para vocês, né? E que vocês se conheçam, todo mundo tem essa consciência de que uma boa alimentação refaz o nosso corpo, a nossa saúde, e a gente se sente muito, muito melhor, tá bom? Espero que vocês gostem. Tchau!